Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais outro vídeo. Essa semana vamos ter dois vídeos dessa Triforce do Estado moderno. Continuando, na aula anterior eu dei uma introdução sobre o porquê do Estado liberal. E agora aqui a gente vai entrar realmente no Estado liberal. Então o que é que nós temos? Nós temos o surgimento das primeiras teorias econômicas, que podemos dizer que o Estado absolutista achava de boa. Por que ele achava de boa? É muito simples. Você é um bando de nerd que vai me trazer dinheiro. Sabe aquela coisa de superestimação e subestimação? Então, no caso, o Estado absolutista subestimava o poder desse movimento. Achava que eram uma porra dos nerds que faz cálculo. Essas porra. Se eles estão fazendo cálculo para a gente ganhar dinheiro, aumentar o cofre público aqui, foda-se que ele faz essas porra desses nerds. Iluminista, John Locke. John Locke, ele tá fazendo o quê? Tá falando as bostas dele lá, mas só que ele tá dentro do contrato social. Contrato social ajuda o Estado a crescer o meu poder de forma legítima e legal. Então, pode continuar falando John Locke. Tá bom, tá beleza aqui você. Era isso. E agora é que a gente começa a falar. Aqui a gente vai entrar no livro de Lenin Strauss. É exatamente o contratualista Rousseau, aí ele esqueceu dos movimentos iluministas, esqueceu da porra toda. Já apresentado acima, que exercerá grande influência nos revolucionários franceses que inauguraram 1789. Esqueceu completamente do direito natural. Uma nova fase do Estado moderno, com efeito na instituição centralizada, o Estado, em sua primeira versão absolutista, foi fundamental para os propósitos da burguesia no nascedouro do capitalismo. Olha só o que ele está dizendo. Ele está dizendo que a centralização do Estado ajudou a burguesia e ajudou o capitalismo. E ele está dizendo que o Estado abriu mão... Tem esta aqui, então é a burguesia. Então, no caso, a burguesia abriu mão do poder político e se focou apenas nas razões econômicas. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que jogaram na mão do Estado. Ah, Estado, seja o poder político, cara. Seja o poder político que a gente vai ser o poder econômico. Mas aqui eu vou mostrar para vocês alguns fatos que são contrários a essa ideia. Primeiramente, não houve abertura de mão econômica por parte do Estado em nenhum momento, por mais que os caras gritassem a ideia da mão invisível. A ideia da mão invisível, o rei queria que tomasse no cu. Vá se fuder com essa ideia de mão invisível. Continue sendo nerds aí. Tanto que a nobreza continuava sendo fodida. Ou seja, os iluministas, tanto os iluministas quanto os liberais, eram aquelas crianças lá que estavam fazendo as coisas lá de boa. Enquanto estavam pagando as coisas, tá suave. Paga as coisas e cala a boca. Era simplesmente isso. Você vai pagar os privilégios da nobreza e você vai pagar os meus privilégios. Vocês podem fazer suas teorias aí de lasesfera à vontade aí, as teorias idiota que vocês fazem. Simplesmente o rei dizia isso. E nós temos a ideia de acúmulo do capital sendo essencial para o poder político. Então nós temos a ideia de que até hoje isso funciona, que é a ideia do acúmulo de capital, que hoje em dia está mais complexo do que era antigamente. Existia uma época em que você precisava ter dinheiro para se candidatar e ganhar algum cargo político. Hoje em dia, você só precisa ser influencer. Hoje em dia existe um poder da influência digital muito poderosa, embora eu já tenha falado isso desde 2010 para lá, 2010, 2012, eu já falava, existirá uma época em que a internet e o poder digital será capaz de colocar gente no poder sem precisar gastar muito dinheiro. Eu era chacotado na época, quando eu falava isso daí. Você é louco, mano, você é louco. Político tem que gastar, mano, tem que gastar dinheiro. Tá bom, só esperem. Esperem que gente idiota aqui que fala um monte de bosta na internet vai ter poder para se tornar político. Isso aí não tem como, cara. Tá bom, só esperem. Nessa época foi essencial ter capital, porque você tinha que se equiparar à nobreza. Então esses burgueses que queriam ser políticos, não era qualquer burguês, cara, mas eram burgueses que se equiparavam ao nobre, para ter alguma relevância. Aí a gente tem o papel da Revolução Industrial. A Revolução Industrial fez mais pessoas terem mais capital
capital para conseguir bater de frente com o Estado absolutista. Então as ideias iluministas foram essenciais para derrubar o absolutismo na época, e o capitalismo também foi essencial para a derrubada do absolutismo. Só que existia uma coisa que depois que eles derrubaram o absolutismo, que deve ser encarada, que é a questão dessa nova classe emergente controlar o poder. Isso aqui foi uma coisa muito interessante. E nós temos o nosso amigo Karl Marx, que viu isso. E isso aqui, inclusive, é um ponto muito importante, que é a questão do capitalismo como fator econômico se transformando em fator político. Isso aqui é um ponto muito interessante. Tanto que o Capital fala sobre o quê? Então vocês têm que entender a mentalidade de Marx, como a gente vai falar. A mentalidade do Marx, ele vive uma realidade de um Estado liberal. E aqui também existe o fato que movimentos sociais abraçaram o iluminismo. Então existiam movimentos sociais que estavam juntos com o iluminismo. Não era apenas a burguesia lá tal, mas os líderes burgueses eram pessoas com dinheiro, com grana, com bufunfa, meu amigo. Então você está vendo aqui que não existem heróis. E é isso que você tem que levar aqui do QAB. Não existem heróis na história. Existem interesses. E aqui vamos continuar. Na virada do século XVIII, entretanto, essa mesma classe não mais se contentava em ter o poder econômico. É sério isso, Márcio? É sério isso, Márcio? Porra! Foi porque eles demoraram fazendo o joguete político. Isso aqui é de praxe. Ficaram articulando esse tempo todo. Só no século XVIII que eles tinham uma estrutura econômica forte o suficiente para botar o pau na mesa e dizer, agora é nós, porra. Não veio do nada, como ele está dizendo aqui. Simplesmente o cara cansou de ganhar dinheiro. Tô cansado. Ganhei dinheiro demais agora, mano. O que tem mais pra ganhar aqui? Tem o poder político, mano. Vamos lá, vamos entrar na política agora. Não é assim que a porra funciona, caralho. As coisas não acontecem do nada. Não vá pensando desse zeitgeist, essa ideia de zeitgeist. Do nada, assim, vem um espírito e pronto, fudeu tudo. Existem processos. Esses processos parecem ser invisíveis, mas ele não é. São pequenas coisas que vão acontecendo de pouquinho em pouquinho. Então eles já estavam articulando, ganhando poder, perceberam que o poder econômico pode gerar poder político e foram comendo pelas beiradas, enquanto o rei estava achando que os caras eram um bando de nerd idiota, falando bosta. Até então um privilégio da aristocracia, tal, legitimando como poder legal racional, sustentado em uma estrutura normativa a partir de uma constituição. O que foi que eu disse para vocês anteriormente, galera? Isso aqui só está dizendo aquilo que eu já venho falado anteriormente. O rei só tinha interesse nesses caras porque esses caras legitimavam o poder legal. Porque existia uma coisa que estava acontecendo que era a reforma protestante. A reforma protestante tirou bastante poder da igreja. E se você tira bastante poder da igreja, a gente precisa se sustentar de outra forma. Então você está entendendo como o rei ele tinha que se fazer esse joguete. Mano, eu tô perdendo poder. O poder divino não vai dar mais para eu segurar aqui. Então o que eu vou fazer? Vou me fundamentar dentro de um poder legal. Então vamos financiar esses caras aqui para eles criarem a ideia da tese do contrato social, para eu me sustentar através de um poder racional legalista, que é a legitimidade do que eu estou fazendo. Vamos criar uma estrutura normativa, que foi as constituições naquela época. Essa Constituição teve que abrir algumas coisinhas, teve que abrir um pouquinho as pernas. Porque tinha lá o negócio dos liberais, tal, a ideia de liberdade econômica, todos esses bagulhos. O rei teve que abrir, né? É tipo aquela coisa, cara. Existem momentos em que você é que nem aquele bicho do Bop lá, policial. Para você rir, você tem que fazer rir. E as constituições eram basicamente isso. Se você quer rir, rei, tem que fazer rir também. Como a expressão jurídica do acordo político fundante do Estado. Aliás, não foi menos que isso, a exigência da convocação de uma Assembleia Constituinte que Abate Sais e seus companheiros levaram ao rei Luís no ano antes da Revolução. Aqui a gente já está indo para um passo a mais. E qual passo a mais é esse? A Revolução Francesa, ela é várias etapas que vão acontecendo. Então nós temos aqui a burguesia, não sendo a burguesia genérica, bando de burguês safado! Mas a burguesia forte e política, com dinheiro para isso, para tancar o Estado.
Dizer, olha, tipo, imagina um monte de Elon Musk. Chegar assim, ó, essa buceta aqui vai ser desse jeito. É basicamente isso. Chegar lá, vamos fazer uma porra de uma assembleia nessa desgraça aqui. Que é eu que pago o seu dinheiro, filha da puta. Basicamente foi isso, trocando em miúdos. Então vamos continuar. Como bem lembra Bonavides, que é outro cara também que fala muito sobre a teoria geral do Estado e sobre a ciência política, mais sobre a ciência política, a monarquia absolutista não foi jamais a burguesia politicamente no poder. Isso aqui é muito interessante, que é exatamente o que eu disse anteriormente. A monarquia absolutista era o rei e a nobreza, e a burguesia não tinha poder, mas comia pelas beiradas. Aí a gente tem o quê? Duas coisas importantes. Revolução Industrial, Reforma Protestante. Dois eixos que mudam o ponto da história. A contradição fechada pelo poder monárquico absoluto no seu comportamento perante as classes sociais conduz por vezes àquele equívoco de interpretação. E que contradição é essa, galera? Eu vou deixar isso no ar. Vocês vão ter que pensar que contradição é essa que o poder monárquico estava fazendo e o comportamento dela. Então existe uma contradição entre aquilo que o poder diz e como ele se comporta. Isso aí fica para cada um de vocês. A monarquia favoreceu consideravelmente os interesses da burguesia nascente. Aí a gente tem mormente na área econômica. E o porquê que ele fez isso? Você já sabe, que eu já falei desde o começo. O que eles são? Um bando de nerd. O que eles falam? Uns negócios de laissez-faire lá, de mão invisível que faz o mercado lá, a riqueza das nações e tal. Dá dinheiro? Dá. Enche um pouquinho os cofres aí e dá pra tirar dinheiro. Deixa esses buceta fazer essa porra. Foi isso. Já lhe era impossível represá-los, porque eles se tornaram potências econômicas, simplesmente por causa disso. Não tinha mais como represar eles. Não porque eles não quiseram. Porque eles quiseram. O problema é que eles deixaram os caras acumularem capital o suficiente para poder botar o pau na mesa. E esse é um erro que nenhuma administração do Estado deixa acontecer hoje em dia. Pega aí todas as constituições que temos hoje em dia. Sempre vai ter o controle do capitalismo. Sempre. Ou o controle do capitalismo, ou aquelas famosas regulamentações. Exatamente para isso. A gente pega as corporações que a gente quer, destrói as que a gente não quer. Se eles tivessem feito isso desde o começo, não teria acontecido a Revolução Francesa. Então foi necessário existir a Revolução Francesa para eles verem que acúmulo de capital na mão de certas pessoas poderia dar zoeira pro lado deles. A monarquia absoluta, já sem meios de qualquer ação impeditiva, a expansão capitalista da primeira idade do Estado moderno, passa a estimulá-la com a adoção de políticas mercantilistas. Foi uma pressão. Não, o capitalismo, você tá me impressionando demais. Mas não gostava de ver dinheiro no cofre público não, né, safada? Chega a ficar feliz. Política de reis sequiosos, de fundos que mantêm a burocracia, os exércitos permanentes, a política da qual a aristocracia tirava também sua fatia na participação ociosa. Que eu tô dizendo? Meu Deus do céu, o Estado moderno, ele estava sendo oprimido pelo capitalismo. Ele tava gostando, mano. Adorava. Nossa, capitalismo, que gostoso. Era isso que ele estava achando. Não era porque ele não conseguia impedir, mas era porque os interesses eram comuns. Existia ali uma via de mão dupla, mas sobretudo política, verdadeira, profunda, necessária, dos interesses arraigados da classe mercantil e industrial. Depois de um tempo, reza-se a lenda que essa parte industrial ela ganhou bastante poder. Tanto que teve um fluxo do pessoal rural para a parte industrial. O mercantil, depois que apareceu a zona industrial, ele se tornou algo mais de nicho. Mercadinho de nicho. O mercado, como surgiu os burgueses, ainda era coisa para quem não tinha dinheiro. Então, no caso, o burguês trabalhava em Burgos, era o cara que não tinha bufunfa o suficiente para comprar máquinas para poder gerar indústria. Não é tão fácil. Até hoje não é fácil você criar uma porra da indústria. Então aqui a gente vê que é claro a questão de que existem empreendedores que conseguem
gerar bens de capital, comprar bens de capital, e outros que não conseguem, mano. Tem que fazer as coisas manual mesmo, porque não tem grana para fazer. E eu acho que por aqui a gente já conversou bastante, né? Na próxima aula a gente vai começar aqui a falar sobre isso daqui, a gente vai também falar sobre o divórcio de Locke. Quando Locke pede divórcio, acabou o amor. Simplesmente Locke chega pro rei e fala: acabou o amor, meu bem, vamos divorciar? E é isso que vai ser as próximas aulas da gente aqui. Então, até a próxima aí, galera. Valeu.